Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que diz restaurando a alegria na célula. Vamos abrir em Filipenses. Restaurando a alegria na célula. Filipenses capítulo 4, verso 4. Na Nova Versão Internacional diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos ler juntos a declaração de Paulo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Senhor, eu peço tua graça. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nos colocamos como líderes na tua casa. Cada líder de célula. Colocamos as células que o Senhor tem nos confiado. Senhor, e nós pedimos uma unção de alegria. Que seja renovada essa unção sobre as nossas vidas, sobre cada líder, que nós possamos, Senhor, como Paulo nos desafiou, nós possamos nos alegrar sempre no Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos dizer comigo Neemias 8:10. Vamos lá? Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Vejam, esses dois versículos falam de alegria. Um é o apóstolo Paulo dizendo àquela igreja, alegrem-se. E ele diz, eu digo de novo, alegrem-se. Mas em Neemias há um segredo. Por que nos alegrarmos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos, nós nos fortalecemos. Então uma pessoa alegre significa que ela está mais forte em Deus. Uma pessoa triste, o diabo se aproveita para enfraquecer aquela pessoa. Diz assim, a alegria é um fruto do Espírito e vai além dos sentimentos e das emoções. Essa alegria que nós devemos ter como líderes não é a alegria carnal, não é a alegria natural. Existe uma alegria natural que depende dos sentimentos e das circunstâncias ao nosso redor. Essa é a alegria natural, mas a alegria que fala lá do fruto do Espírito, abra comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, 21. Diz, o fruto do Espírito é amor e em segundo lugar, alegria. O fruto do Espírito é amor e alegria. Essa alegria, ela é sobrenatural. Muitas vezes tudo ao nosso redor diz para a gente ficar triste, mas a alegria do Senhor, que é o fruto do Espírito, faz com que a gente se alegre. Eu não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei várias vezes, de muita coisa ao meu redor está dizendo, fique triste, chore, lamente, mas dentro de mim, lá no mais profundo do meu coração, havia uma alegria inexplicável. Alguém já viveu isso? A outra coisa que a Bíblia fala de paz, também é algo sobrenatural, não depende das circunstâncias. Às vezes ao nosso redor tem guerras, tem tribulações, mas dentro de você há uma paz sobrenatural. Então assim é com a alegria do Espírito. Nós podemos experimentar a alegria mesmo durante provas e tentações. Então abra comigo em Tiago capítulo 1. Um, 2. 22. Então está errada a referência, né? Tiago 1, 22. Não é 2 não. Não, é 2 mesmo. 5, 22. Gálatas 5, 22. Não é Gálatas 5, 21, não. 5, 22. A primeira referência que está errada. A segunda diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então é possível a gente ser alegre mesmo em meio a provas. Mesmo em meio às lutas. Por quê? Nós estamos falando da alegria sobrenatural. Essa alegria não depende das emoções nem das circunstâncias. Jesus, ele disse lá na célula, você sabe que Jesus tinha uma célula?
Se não sabia, fique sabendo. Os 12 discípulos de Jesus eram a célula de Jesus, o seu pequeno grupo. E ele disse lá em João 15, 11 e 12: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos abrir no Evangelho de João? João 15. Então Jesus dizendo para aquele grupo de homens que ele convivia, que ele discipulava, a célula de Jesus, ele se refere àqueles homens dizendo: eu estou dizendo isso, verso 11, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa alegria aqui, irmãos, ela é sobrenatural. Essa alegria, ela afugenta o tédio e estimula as pessoas a quererem voltar. Quando nós estamos cheios da alegria de Deus, essa alegria atrai as pessoas. A célula, ela se torna uma célula viva. Então nós temos que vigiar muito a atmosfera de alegria, porque a atmosfera de alegria atrai as pessoas. A atmosfera de tristeza repele as pessoas. As pessoas estão com seus problemas, com as suas dificuldades. Elas vêm de um dia, muitas vezes cansativo, um dia de trabalho. Já resolveu bronca ou levou bronca no trabalho. Problema em casa. Dificuldade às vezes com elas mesmas. E elas chegam num ambiente de alegria, então elas dizem: aqui é um refrigério. Isso aqui é um oásis para mim. Agora imagina uma pessoa que enfrentou duras lutas na semana, no dia, chega na célula e encontra uma atmosfera de tristeza. Então isso não vai atrair as pessoas. Deus quer encher os nossos pequenos grupos, as nossas células, com alegria, com prazer. As pessoas que forem lá, elas precisam voltar outras vezes, porque Deus está presente lá. Passar tempo com Deus e o seu povo não deve ser uma experiência chata e apavorante, mas muitas vezes obstáculos matam a alegria de Deus no grupo. A célula não deveria, irmão, ser uma experiência chata, mas às vezes é. Eu já participei de reuniões bem chatas, bem maçantes, pesadas, uma atmosfera, né, de tristeza. E nós precisamos estar vigiando isso. Você como líder, você tem que estar com o termômetro na sua mão, medindo a temperatura da alegria na sua célula. Usando a linguagem dos médicos, dos enfermeiros, com o dedo no pulso. Você tem que estar lá, sempre observando. Tem tristeza nesse ambiente? Tem alguém triste? Tem alguém com o coração pesado? A atmosfera da célula, como está? Existem assassinos da alegria. Eu quero falar de alguns assassinos da alegria. O primeiro assassino da alegria é a rotina. Uma célula maçante, que caiu na monotonia. Toda semana as pessoas já sabem o que é que vai ser dito, o que é que vai ser cantado, aqueles quebra-gelos que não tem mais graça nenhuma. As pessoas já sabem, já preveem, tudo é muito previsível. Uma líder de célula bem-sucedida, isso aqui foi em uma outra igreja, em outro país, ela disse que sempre tentou variar a ordem nas células, porque variedade é o tempero da vida. Veja, nós podemos fazer a célula ser variada. Você pode seguir aquele roteiro, mas não de uma forma mecânica. Você pode dar vida. Eu vou dar algumas dicas no final sobre como a gente pode variar a reunião da célula. Quando um grupo se torna rotineiro e segue a mesma ordem o tempo todo, tudo é muito previsível, tudo já se sabe o que vai acontecer, então o tédio toma conta. O Dr. Joel Comiskey, ele foi em uma célula e estava tudo muito certinho, tudo no lugar, limpo, organizado, tudo seguindo, o roteiro, o programa,
Mas ele saiu daquela célula com uma sensação: alguma coisa está faltando nessa célula. E ele foi para casa e foi orar: Senhor, estava tudo certo, estava tudo excelente, tudo no lugar, tudo acontecendo cronometradamente. O que foi, Espírito Santo, que estava faltando? E naquela oração que ele fez ao Senhor, o Senhor disse a ele: faltou alegria. Estava faltando alegria. Estava tudo milimetricamente coordenado, mas não tinha alegria, porque a alegria é que traz vida. Amém? Então a rotina, irmãos, mata a alegria. Nós podemos seguir o roteiro da célula, mas nós podemos inovar. Por exemplo, vai ter testemunho toda semana, mas você pode inovar nos testemunhos. Você pode fazer de uma forma dinâmica. Você pode, fazer tudo o que acontece na célula, mas a cada semana com aquela pitada, de surpresa, onde as pessoas elas vão e elas dizem assim: essa semana eu quero ir para a célula, mas eu não sei o que é que vai acontecer. Eu sei que coisas boas vão acontecer. Assim como nos cultos, Imagina que todo domingo a gente canta as mesmas músicas, a gente prega as mesmas palavras, a gente fala as mesmas coisas. As pessoas não se sentem desafiadas. Por que elas querem vir no culto do domingo? Porque elas querem algo novo de Deus. E Deus é um Deus de novidades. Amém? Você já observou que não existe um pôr do sol igual ao outro? Todos os dias o nosso Deus pinta uma tela nova de pôr do sol. E em diferentes partes do mundo. Então Deus é um Deus de novidade. Olha a variedade de frutas que o Senhor criou. Já pensou? Quantas frutas, quantos gostos diferentes temos? Tem uma fruta que eu acho linda ela. Kiwi. Que fruta linda, gente. Sinceramente, quando eu parto um kiwi, eu vejo a glória de Deus ali. Sério. Até no gosto também, eu gosto muito de kiwi. Mas quando você parte, que você vê aquelas sementes organizadas, aquele verde, você diz: Deus é um Deus criativo. O nosso Deus é um Deus que gosta de criatividade, de inovação, de detalhes. Amém? Então, se Deus, que criou toda essa variedade na natureza, é o nosso Deus, é o Deus que está nos guiando a nos reunirmos semanalmente, porque é a igreja que está se reunindo nas casas, então Ele pode nos dar essa mesma inspiração. Hoje de manhã eu estava escrevendo isso, gente, eu senti tanta saudade da minha célula. Hoje de manhã, eu fui líder de célula há vários anos, aí depois parei para supervisionar, mas hoje eu senti saudade da minha célula. Será que os membros da tua célula estão sentindo saudade? Essas pessoas, elas querem voltar lá toda semana, porque sabem que algo novo de Deus vai acontecer. Quantos estão entendendo isso? Então nós temos que matar esse assassino, essa assassina, na verdade, chamada rotina. Segundo assassino da visão é uma expressão em inglês, one man show. Já ouviu falar nessa expressão? É um perfume, né? One man show significa que uma pessoa é o centro das atenções. Isso mata a alegria de uma célula. Quando uma pessoa, geralmente é o líder que quer ser one man show ou one woman show. Vai se acostumando, tá? A gente precisa aprender inglês, então Tadeu também aula de inglês, tá bom? Quando o líder decide ser o centro das atenções e ele faz tudo, isso está matando a alegria da célula. Quando um líder faz tudo, as pessoas se sentem negligenciadas e entediadas. Elas são relegadas a sentar e ouvir, assim como nos cultos do domingo. Os melhores líderes de células
são facilitadores e envolvem outras pessoas. No domingo, as pessoas não interagem. Não tem como interagir. Imagine se a gente vai dar oportunidade aqui no domingo para as 300 pessoas interagirem conosco. Cada uma fala uma coisa, cada uma diz uma coisa. Não vai conseguir. A quantidade de pessoas é muito grande, então não tem como haver interação num culto de celebração. O máximo que a gente faz é interagir com Deus. Mas interagir um com os outros, nem aquele minutinho de conexão, gente. É só para quebrar gelo mesmo. A gente sabe que aquele 1 minuto de conexão não vai, talvez, conectar as pessoas. Quando você chega em uma célula, o líder, ele faz o quebra-gelo, ele ministra o louvor, ele dá testemunho, ele facilita a palavra, responde todas as perguntas que ele mesmo faz a oração final e ainda serve o lanche no final. Você acabou de matar a alegria na sua célula, porque as pessoas querem participar. As pessoas querem, irmãos, contribuir. Elas querem, elas gostam disso. Nós estamos descobrindo isso através, dos ministérios. Nós anunciamos o Ministério de Evangelismo, agora hoje o Ministério do Sopão. Quando nós falamos sobre a casa de oração, as pessoas querem participar. Assim, nas células, as pessoas querem ser envolvidas. E olhe, eu vejo muitos líderes tratando, às vezes, os membros, como se essas pessoas, elas fossem incapazes. Como se elas fossem, incapazes de pensar, incapazes de agir, incapazes de contribuir. Não, as pessoas, elas são dotadas por Deus de talentos, de inteligência, de habilidades. É claro que tem coisas na célula que nem todo mundo pode fazer. Sim, eu sei disso. Mas, irmãos, fazer uma oração, organizar o lanche, receber as pessoas, participar da recepção. Todo mundo pode fazer isso. Então, quando as pessoas são envolvidas, elas se sentem alegres. Não seja o centro das atenções. Que você, líder, seja um promotor de outras pessoas. Que elas cresçam através da tua vida. Que você se sinta alegre em poder, escalar as pessoas toda semana. Outro assassino que eu coloquei aqui é a ênfase somente em números. Quando nós nos preocupamos muito com números, falamos muito de números, as pessoas se sentem mais um número. Priorize relacionamento. Diz aqui, quando o líder da célula visualiza os membros como metas ou estatísticas, os membros sentem isso. Relacionamentos, não estatística, produzem alegria no grupo. Quando um grupo tem relacionamento, essa alegria ela é gerada no relacionamento. Salmo 133 diz, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos se relacionem. Relacionamento produz vida, relacionamento produz alegria. Não trate as pessoas como mais um número. Ninguém quer ser tratado como número. Não, porque hoje nós batemos a nossa meta. As pessoas não querem saber disso. Elas querem saber, eu entrei nessa reunião, eu estou saindo melhor, pior ou igual de quando eu entrei aqui. Então, apesar de nós querermos multiplicar, mas sabia que às vezes a ênfase errada em multiplicação faz com que as pessoas se sintam apenas um objeto? Então não se preocupe em multiplicar, se preocupe em produzir uma célula com bons relacionamentos. Em você gerar relacionamentos. Os relacionamentos vão gerar vida, e a vida vai gerar multiplicação. Multiplicação vai ser consequência. Eu estava lendo hoje o que uma mulher de Deus chamada Daphne Kirk, ela falando sobre multiplicação. Ela diz o seguinte, quando alguém está conectado na videira,
Quando alguém está conectado em Jesus, a vida de Jesus flui nessa pessoa e o fruto aparece. Você não precisa dizer a ninguém que está conectado em Jesus: frutifique, 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 dê fruto. Não. A vida de Cristo na pessoa vai produzir frutos. Agora, se você quiser produzir frutos sem a vida de Cristo, aí vai ser problema. Por quê? Porque nós vamos gerar algo artificial. E isso não vai trazer resultados a longo prazo. Então, uma ênfase em relacionamento vai trazer alegria para a sua célula. Outro assassino da célula é ver a célula como um evento social de semana. O que é a célula? Não, a célula é a reunião da quarta-feira, 7h30 da noite. Da quinta, 7h30 da noite. Do sábado, 4 da tarde, 5 da tarde. E o que mais? Não, só isso. Então a célula se reúne e aquilo dali é célula. E eu quero te dizer que isso é um engano. Porque ali é a reunião da célula, mas a célula não é um evento. A célula não é apenas sobre um tempo divertido juntos, né? Sim, a diversão é importante. E os sábios líderes de célula planejam encontros divertidos ocasionais. Mas o grupo de células é mais do que um evento social. A célula tem tudo a ver sobre fazer discípulos que fazem discípulos. Então não é apenas se encontrar uma reunião boa, gostosa, onde todo mundo bate papo, ri, e todo mundo vai embora, e se esquecem que o propósito de existência da célula não só é um clube social. A igreja não é um clube social. Ora, se a célula é uma extensão da igreja nos lares, então a célula também não é um clube social. Porque num clube social, o que é que nós fazemos? Pagamos a nossa mensalidade, a nossa anuidade, vamos no clube, tomamos banho de piscina, nos divertimos no playground e depois vamos para casa viver a vida normal e no próximo final de semana nós voltamos. Então muitas vezes nós transformamos a igreja em um clube social, onde a gente se encontra, todo mundo vestido, bem vestido, por isso você não pode repetir de roupa na próxima vez, porque você tem que ter uma boa aparência, você tem que estar perfumado, você tem que estar penteado, você vai encontrar com alguém, você vai se sentir bem, ok, tchau, até a próxima semana. Isso não é a igreja. Isso não é uma célula. A célula não é um evento social, apesar de promovermos encontro com as pessoas, mas as pessoas precisam relacionar. Se a célula se resume apenas ao encontro semanal e nos outros dias da semana ninguém se visita, ninguém telefona para ninguém, ninguém se importa com ninguém, então eu quero dizer a você, ainda está longe de ser uma célula. Porque a célula é um organismo vivo. Quem estudou biologia aqui sabe disso. Dentro da célula existem o que a gente chama de organelas. Sabia? Tem a mitocôndria, tem o complexo de Golgi, tem o que mais? Tem o DNA, tem o que mais? Lisossomo. Olha aí, eu me lembrando das minhas aulas de biologia de 20 anos atrás. É um organismo vivo. A célula é um organismo vivo. E então, quando nós entendemos que a célula é um organismo vivo, a reunião da célula vai ser mais um detalhe. É um detalhe importante, não estou desprezando, mas é mais do que isso. Então, não é apenas um evento social. Essa última frase, a célula tem tudo a ver sobre fazer discípulos. As pessoas estão crescendo, as pessoas estão melhorando, as pessoas estão se tornando mais parecidas com Jesus? Não. Então, a célula está sem objetivo. As pessoas estão convertendo, elas estão sendo bem cuidadas, elas estão sendo discipuladas? Sim. Então, a célula está indo além do que a sua reunião. Ela está vivendo
a vida de Jesus. E o último inimigo de uma célula é justamente a falta de clareza do seu propósito. Qual o propósito de uma célula existir? Células que não priorizam fazer discípulos, que fazem discípulos, perdem o propósito e a alegria resultante. Veja, irmãos, essa observação aqui. Alguns dos momentos mais felizes ocorrem quando o grupo alcança não cristãos, não crentes, e planeja a próxima multiplicação. As células experimentam a alegria de Cristo ao ministrar aos pobres e necessitados. Qual é o momento de maior alegria para uma célula? É quando ela ganha pessoas, firma essas pessoas, discipula, essas pessoas crescem e agora podemos enviar uma nova célula. Que alegria! Porque é resultado de discipulado, é resultado da vida. A alegria disso. Então, quando uma célula, ela cumpre o seu propósito, aqui diz, a alegria de Cristo, ao ministrar as pessoas necessitadas também, isso traz alegria, quando nós servimos aos pobres, aos necessitados, isso vai trazer alegria para as células. As pessoas então vão descobrir o seu propósito, elas não estão ali só para marcar ponto, elas não estão ali apenas porque a igreja é uma igreja em células e todo mundo está lá. Elas estão ali com um propósito. Elas querem ganhar a vizinhança, elas querem ganhar os seus familiares, elas querem cumprir a grande comissão. Agora eu coloquei aqui como restaurar a alegria, algumas dicas. Primeiro, você como líder tem que medir o nível de alegria da célula e observar as pessoas individualmente. Eu já experimentei isso, de chegar em um lugar e na hora que você chega naquele lugar, você sente que tem tristeza. Você sente uma atmosfera de tristeza, uma atmosfera pesada. Então eu como líder, por exemplo, eu como pastor, eu entrei aqui nesse salão hoje, estava acontecendo louvor, depois as orações. Mas você sabia, eu estava ali sentado, digitando ainda alguma coisa, mas eu estava assim, tem alegria nesse ambiente? Estava perguntando para mim mesmo, tem alegria? Esse lugar está permeado por uma atmosfera de alegria e de fé? As pessoas estão aqui realmente adorando a Deus? Eu me pergunto todo culto isso. Todo culto. Quando eu não estou ministrando louvor, eu estou ali. E eu estou como pastor, tem alegria nesse ambiente. O que as pessoas estão cantando é genuíno. Há uma liberdade no Espírito Santo. Deus, Ele pode vir nesse lugar. Ora, se eu como pastor faço isso no culto de celebração, você como líder de célula precisa fazer isso na célula toda semana. A célula começa na reunião e você começa a se perguntar, Jesus está aqui? Ah, mas Ele está em todo lugar. Sim, mas eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando da presença manifesta de Jesus. Não estou perguntando da onipresença. Eu sei que Jesus está em todo lugar. Jesus está até nos ambientes mais terríveis. A presença dele está lá, porque Ele é onipresente. Até onde tem pecado, numa boca de fumo, Jesus está lá. Ele está aprovando o que está acontecendo lá? Não, mas Ele está lá, porque Ele é onipresente. Eu estou perguntando de onipresença. Aliás, eu estou perguntando de presença manifesta. Quando o louvor começa na tua célula, as pessoas sentem Jesus ali? Ou é uma coisa mecânica? Fria, repetitiva, monótona? Meça o nível de alegria. A linguagem, dedo no pulso. Sente a pulsação. Percebe, às vezes é uma pessoa que está triste, e você tem que chegar junto dessa pessoa e ministrar na vida dela. Uma vez, nós tínhamos célula lá em casa, né? E nesse dia nós não estávamos na célula. Cristiano era líder da célula, nós tínhamos saído, não sei, estava fazendo supervisão, mas quando nós voltamos, já tinha terminado a célula.
Cristiane chegou para mim e disse: tem tristeza nesse ambiente aqui. Era na nossa casa. Na nossa casa. Eu não lembro nessa época quem estava tomando conta da reunião. Cristiane treinou, né, muita gente. Então, mas ela chegou e disse: Marcos, tem tristeza nesse ambiente aqui. A célula não foi alegre, não. Gente, a célula tinha terminado. Para vocês verem que é algo espiritual. E quando nós fomos, ela foi conversar, porque ela era líder. E tinha deixado alguém responsável. Quando ela foi conversar com as pessoas responsáveis, com as pessoas que ainda estavam lá, já estava no momento de comunhão, terminando já o momento de comunhão. E realmente as pessoas estavam tristes. Alguma coisa tinha acontecido. Já pensou, irmãos? Se dá para perceber um ambiente de tristeza no final do final do final, você tem que perceber no início. Você tem que estar monitorando. Você não pode deixar aqui um ambiente de incredulidade, tristeza, aquele ambiente depressivo. Eu fui numa célula muitos anos atrás, ela nem existe mais. Acho que foi por isso que ela morreu. Mas eu cheguei lá, gente, era uma coisa tão triste, tão triste. Era uma música tão lamurienta. O povo chorando, um desespero. Eu entrei e eu digo: meu Deus, isso não é um ambiente de fé, não. Isso é um ambiente de lamúria. Isso é um ambiente sabe daquela pessoa que não está com fé no coração, mas só está reclamando? Foi uma música de 15 minutos. E bem depressiva. Então, como é que uma pessoa entra num ambiente desse e sai fortalecido? Não sai, irmãos. Não sai. Vamos imaginar no domingo. Deixa eu me monitorar aqui também, né? Eu tenho que estar me observando. Imagina no domingo. Você chega aqui, eu estou ministrando louvor. Aí você chega bem triste, bem cabisbaixo, bem pesado no coração. E eu começo: irmãos, orem por mim. Essa semana foi muito difícil para mim, irmãos. Olha, eu estou ministrando louvor aqui pela graça de Deus. Vocês não sabem como eu cheguei aqui, mas eu cheguei me arrastando, mas eu cheguei. Glória a Deus que eu estou aqui. Vamos lá, irmãos. Aí começa: gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Vamos cantar. Vocês não tomaram café hoje não, foi? Meu Deus, vocês estão muito fracos. Que louvor fraco é esse? Isso é ambiente de fé, irmãos. Alguém vai se levantar? Hã? Não. Agora, se você chegar aqui triste, cabisbaixo, e quem estiver ministrando, eu estou fazendo a comparação do culto de celebração, mas isso vai ser aplicado na célula. Mas quem estiver aqui, está dizendo: queridos, nós somos mais que vencedores. Olha, eu posso ter enfrentado lutas essa semana, mas eu estou aqui de pé porque o Senhor me fortaleceu. Vamos lá, gente, vamos entrar na presença de Deus. Eu duvido que você saia daqui igual como você entrou. Você vai se levantar. Por quê? Porque alguém estava lá vigiando a atmosfera de fé e de alegria. Então não permita. Tem testemunhos que são testemunhos que são de incredulidade, testemunhos de derrota, de gente que só fala do problema. Não permita isso. Meça a temperatura. O nível de alegria da célula tem que ser mantido em alta. Amém? Observou alguém triste? Claro que você não vai ser insensível. A Bíblia diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tem alguém triste? Chega junto da pessoa, ora por ela, ministra na vida dela, sente a dor. Mas não permita que isso contamine todo um ambiente. Segunda dica: varie a atividade da célula. Observe os quebra-gelos. Tem quebra-gelos que são uma tragédia. Uma vez a gente participou de um quebra-gelo que excluía as pessoas. Excluía. E aí, não. E os outros? Não. Os outros não. É só esses aqui mesmo. Não existe isso, irmãos. Ou inclui todos ou não faz. Ou é um quebra-gelo também que tem algo, né? E aí, qual é o objetivo desse quebra-gelo?
Não sei não. Então, pergunte, líder, pergunte, qual é o quebra-gelo? É assim, 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 assim. Qual é o objetivo desse quebra-gelo? É esse. Então tá bom, vamos fazer. Porque às vezes, irmãos, tem muita coisa que não tem objetivo nenhum e às vezes até pode prejudicar alguém. Dependendo do tipo de quebra-gelo, isso pode ser muito ruim. Músicas alegres. Pastor, mas eu gosto da música de Antônio Cirilo, que fala de arrastar, de calçar os pés, os sapatos de Jesus, vestir a camisa de Jesus. Eu quero passar essa música na célula. Não, querido, isso é para o seu devocional. É igual ao encontro com Deus. Vai chegando encontro com Deus, o povo vai me mandando música. Pastor, ouve essa música é a cara do encontro. Pastor, ouve essa música, a cara do encontro. Gente, quando eu vou ouvir, a música é linda, mas no meu coração eu fico sorrindo. Eu digo, foi uma bênção no devocional da pessoa, aí a pessoa acha que vai ser uma bênção no encontro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, querido. Uma coisa é Deus falar contigo no teu devocional. Aí você chora litros, né, secreções e tudo mais. Mas você querer reproduzir o ambiente do seu devocional na célula, você vai encontrar pessoas de diferentes níveis. Tem gente ali mais cru do que sushi. Tem gente lá não, que está pipocando, que se você tocar uma notazinha, a pessoa já entra em avivamento. Mas tem gente que não. Tem gente que está muito frio, está muito distante de Deus. Então você tem que saber qual é a música que vai tocar as pessoas. Qual é a música que vai tocar as pessoas? Não adianta você colocar uma música com um final em línguas, que as pessoas que estão ali talvez não estão nesse nível ainda. Está entendendo, irmãos? Porque às vezes a gente mede por nós. Você não pode medir por você. Você tem que descer no nível que as pessoas estão. Testemunhos de fé, já falei, não permita testemunho de incredulidade, escale pessoas diferentes, use as pessoas. Olhe, deixa eu te dizer, alguém disse isso para mim com relação a vocês, agora eu vou dizer a vocês com relação aos membros da tua célula. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, todas as pessoas que você precisa para fazer o ministério de Deus nessa cidade acontecer, já estão nessa igreja. Todas elas. Se Deus te der uma visão, Ele vai te dar as pessoas. Elas já estão aqui. Você não descobriu elas. Você ainda não levantou-as, mas elas já estão no teu meio. Deus não ia mandar você fazer uma coisa e não te dar as pessoas. Não é forte isso para mim? Pronto, agora é para vocês também. Tudo que vocês precisam para fazer a célula acontecer, já está lá. Se Deus mandou você ser líder de célula, Ele já colocou as pessoas lá. Mas são isso, são problemáticas, são isso, são aquilo. Bom, isso aí já é outro departamento. Elas estão lá. Elas são diamantes. Podem ser diamantes brutos, mas se forem lapidados, vão dar muita glória a Deus. Então, o nosso trabalho agora é levantar as pessoas. Dê chance às pessoas. Deus deu chances a você? Sim ou não? Deus acreditou em você? Irmãos, Deus acreditou em mim. Senhor, o Senhor realmente é muito louco. O Senhor acreditou em mim. O Senhor confiou em mim. Aí Deus disse, então agora vai e faça isso com as pessoas também. Acredite mais nas pessoas. Perdoe mais elas. Dê mais chances a elas. Seja mais paciente, condescendente. Não seja tão exigente. Eu não fui assim com você, Marcos. Te dei muitas chances. Ainda estou te dando. Faça isso com as pessoas. Não espere perfeição das pessoas. Está entendendo, irmãos? Outra dica aqui, ó. Tenha cuidado com as linhas de comunicação. Uma célula com 8 pessoas, e hoje eu pedi ajuda aos matemáticos do CCA, eles me ajudaram. Eu quero agradecer ao Osmar, a Aimee, teve uma irmã lá de Caruaru que fez a fórmula, pronto, a fórmula está aqui.
8 pessoas em uma célula têm 28 linhas de comunicação entre elas. Já é muita coisa. Para elas se conhecerem mesmo, 28 linhas possíveis, tá? Cada pessoa, se tem 8, cada uma se conecta com 7. Tá? Então, eliminando as linhas que são iguais, repetidas, chegamos a 28. Agora olha 12. 66 linhas de comunicação. Olha uma célula com 16. 120 linhas de comunicação. Olha uma célula com 20 pessoas. 190 linhas de comunicação. Ou seja, é impossível que uma célula com tanta gente, todo mundo participe. Tem gente que vai entrar mudo e vai sair calado. Tem gente que vai chegar anônimo e vai sair mais anônimo ainda. Célula grande rouba a oportunidade das pessoas falarem, se expressarem, abrirem o coração. Ninguém vai abrir coração, não é? Vem cá, não venha não, tá? Só simbolizando, tá? Vem cá, você aqui de camisa vermelha, abre teu coração aqui, toma o microfone e abra seu coração. Você vai fazer isso? Nunca. Nunca ele vai fazer isso. Só se ele realmente estiver à beira do colapso, desesperado, mesmo assim ele não vai contar detalhes. Não vai contar detalhes. Como é que nós queremos, irmãos, que todo mundo numa célula entre e participe com um monte de linha de comunicação dessa? Tem pessoas que têm um temperamento mais reservado, elas não vão falar. Mesmo que você diga, mesmo que você peça, elas não vão falar. Então eu preciso observar isso daqui. Isso é matemática com psicologia. Certo? Então, se a tua célula, as pessoas não estão falando, talvez seja porque elas estão sentindo inibidas. Elas não estão com liberdade de falar. E geralmente quando tem uma pessoa muito falante, inibe as outras. Então cuidado, né? Com alguém dominando aí a cena. Estamos terminando. Penúltimo, promova muita comunhão. Eu quero alegria na minha célula. Aproveita o momento final da célula. Olhe, querido, o momento final da célula talvez seja mais importante do que a reunião em si. Eu quero ganhar vidas, pois talvez você vai ganhar, sabe onde? No momento final. É com a bolachinha creme crack e o chá de erva doce. Que a gente talvez está perdendo pessoas. Por quê? Porque a reunião é tão prolongada, tão chata, que ninguém quer ficar para a comunhão. Chega a hora, está tarde demais, vou embora, porque a célula durou 2 horas. Quem é que vai ficar mais para a comunhão? Só quem tiver realmente com muita fome, para comer bolacha creme crack com chá de erva doce. Eu mesmo só ia para a minha célula lá em Brasília por causa da comida. Eu morria de fome no Instituto Bíblico, é verdade. Feijão preto e arroz branco o dia todo. A minha célula era por causa da comida. Era no hotel, tinha esfirras. Eu só ia por causa da comida. O lanche, e eu era tão generoso o lanche que eu ainda trazia lanche comigo para os meus colegas. Eles ficavam na torcida. Vai, Marcos, vai e traz lanche para nós. A mulher era generosa na hora do lanche. Se você me perguntar se eu me lembro alguma coisa da célula, eu não me lembro de nada. Mas do lanche eu lembro. Veja como é importante. Então gasta tempo no lanche, meu querido. No lanche. Pode ser pipoca. Não tem problema. Mas é valorizar esse momento. Isso vai gerar alegria. Saia junto com os membros da sua célula. Promova aí uns passeios e nos chama para ir, certo? Paga tudo que a gente vai. Aproveite bem as células livres. Próxima semana, célula livre, já estou avisando. Planeje uma coisa boa, não deixa para a última hora. Já vai pensando, vai ser algo bem criativo. Vou fazer convites. Comemore as datas. Datas precisam ser comemoradas. Celebre conquistas. Teve uma pequena conquista. Nossa célula batizou uma pessoa. Aleluia! Celebra. Pastor, mas foi uma. O que é que importa? Celebre. Celebre.
Alguém da célula passou no concurso, comemora. Ah, conseguiu um emprego, conseguiu uma promoção. Comemore, meu querido. As pessoas querem isso, elas gostam disso. Não esqueça os aniversários das pessoas. Comemore, celebre. E por último, uma visão clara de alcançar os perdidos. Esse é o propósito da nossa existência. Nós estamos aqui, irmãos, para glorificar a Deus, mas nós estamos aqui para alcançar os perdidos. Se nós perdermos isso, acabou. A igreja perdeu a sua função. O sal parou de salgar, a luz parou de brilhar. Serve para alguma coisa? Não. Agora eu te pergunto, o sal, ele tem função dentro do saleiro? Não. Dentro do saleiro, você tem que virar o saleiro, ó. Sacudir. O sal tem que se misturar. Essa é uma visão que não pode ser perdida. Visão clara para alcançar os perdidos. Desafie a célula sempre a ter visitantes. Coloque sempre uma cadeira vazia. Visite os seus vizinhos. Cartões de convite para as pessoas. Atos de justiça no bairro. O que é isso? Não espere o ministério de sopão da igreja ir para o teu bairro. Você mesmo faz o sopão da célula. Você mesmo faz uma ação social no teu bairro. Você mesmo, na tua rua, com pouca gente. A célula vai se tornar conhecida ali. Amém. Então vamos orar, vamos ficar em pé.